estou aqui com o vovô Batera, músico, compositor, arranjador. Vovô, obrigada por ter aceito o convite com De Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço aí participar do seu programa maravilhoso. Muito obrigado, tá? Vovô, você já está aí na música já tem um tempinho. Me conta essa tua trajetória. Olha, eu comecei tocando em bandas de baile profissionalmente, né? E aí, depois dessas bandas de baile, eu resolvi começar a fazer composições, no caso, rítmicas. Eu sempre foi a bateria o meu instrumento, né? E aí eu fiquei naquela curiosidade de começar a criar. E aí eu me juntei com umas pessoas, Ronaldo Nascimento e Muriel Prado. E a gente formou uma banda chamada Homem Sem Pecado. Daí a gente prosseguiu, fizemos umas músicas, gravamos ela, inclusive foram gravadas na Funtel, numa época, na década de 90, e que devem estar rolando no SoundCloud. Eu acho que está rolando por lá e tal. E um dos integrantes dessa banda, Muriel Prado, me apresentou para um rapaz chamado Pio Lobato, na época, né? E aí ele disse para mim, olha, tem um rapaz aqui que faz composições com guitarrada, com boi. E aí eu fui lá conhecer esse rapaz e era o Pio Lobato. E aí, depois de um tempinho, a gente formou o Cravo Carbono, que era com Lázaro Magalhães e o Bruno Rabelo, que veio depois, né? Depois do baixo do Muriel Prado, entrou o Bruno Rabelo. E formamos o Cravo Carbono, né, juntos. E passou-se o tempo depois, veio o Mestre da Guitarrada, que foi gravado na Funtelpa. Na época, o Ney Messias era o presidente da Funtelpa. E fizemos o Mestre da Guitarrada, um disco feito, uma capa que era de Biriti. Era feito de Biriti, a capa. Foi o Salles que fez, o Mestre Salles, lá de Abaetetuba. E, posteriormente, trabalhamos com Vieira um tempo, e depois veio a Dona Onete, trabalhando com a Dona Onete, que a gente está até hoje, né? Está até hoje trabalhando com ela. Antes do trabalho da Dona Onete, havia fundado o Massa Grossa, que era outra banda, só que eu tive que dar um intervalo por causa do trabalho com Dona Onete. Prosseguimos trabalhando com Dona Onete, e quando vi um momento que estava mais folgado, retomamos o Massa Grossa, que é a banda que eu faço as composições hoje. Que antigamente não era eu, mas era um projeto que reunia várias pessoas. Mas é isso, eu estou com a Dona Onete e estou com esse trabalho novo, que é o Massa Grossa. Voltando lá no Cravo Carbono, vocês eram bem conhecidos na noite de Belém, vocês fizeram vários shows. Me fala um pouquinho desse teu trabalho, rolou alguma gravação? Vocês têm alguma coisa gravada? Sim, o Cravo foi uma banda que a gente tinha aquela coisa das influências, né, do regional, era influenciado regionalmente, o Pará todo praticamente influenciava a gente, com boi, com brega, bolero, enfim, várias coisas. E aí a gente começou a fazer essas composições na década de 90. Começamos a fazer composições e tal, e aí surgiu uma oportunidade de gravar um disco pela Funtelpa, e foi o projeto Container, que reunia várias pessoas e tal, várias bandas estavam fazendo composições, e o Cravo estava nesse meio do projeto Container. Só que a gente resolveu gravar esse show, que a gente fez ao vivo. E aí foi que nasceu o Peixe Vivo, que foi um dos primeiros discos do Cravo. Teve algumas coisas mais abaixo, que foi o Mundo Azul, um pouco antes do Peixe Vivo, mas ali a gente estava
querendo enviar essas composições para outros festivais, para outros locais. E a gente fez o Peixe Vivo no final dos anos 90, 99, a gente gravou esse projeto e lançou em 2001. E em 2001 a gente foi para o Rec Beat, que é aquele festival alternativo de carnaval lá em Recife, né? E a gente se apresentou lá, fizemos essa apresentação, depois a gente foi para São Paulo, Hospital Cultural, nos apresentamos lá. E sempre trabalhando as composições em volta dessa história do regionalismo e do pop, enfim. Diziam que a gente era world music, mas isso eu não sei. A gente fazia várias misturas, várias viagens, né? Misturava de tudo, trabalhava com tudo. E aí nasceu esse disco, e depois de um longo tempo, veio o outro, que é o Córtex, que foi o último disco que a gente fez, e depois a banda se desfez. Na banda, você era o único compositor, mas tinham outros, não é? Não, na verdade, eu fazia as composições rítmicas, né? Eu trabalhava sempre com a bateria. Eu não tinha aquela noção da harmonia, enfim, eu não tinha essa noção na época. Eu sabia tocar um pouco de violão, mas eu não tinha nada aprofundado, campo harmônico, essa coisa do campo harmônico, que, tecnicamente falando, é o cara saber trocar as notas, uma sequência de notas, a harmonia, né? A gente chama. E eu não tinha essa ideia, mas as ideias partiam exatamente de uma coisa rítmica e que eram acompanhadas, tanto minhas, quanto do Pio, quanto do Bruno. A gente ia brincando ali com aquelas coisas dos ritmos e agregando as coisas, né? Era isso. E o Lázaro vinha com a poesia dele. Agora, voltando aqui para a nossa atualidade, você está desenvolvendo dois trabalhos diferentes, um com a Dona Onete e um com Massa Grossa. Como é trabalhar com a Dona Onete? Trabalhar com a Dona Ete é uma das coisas mais maravilhosas, assim, porque eu já vinha de um trabalho com os mestres da guitarrada, né, que envolvia exatamente esse universo da música paraense, né? Tinha o carimbó, que era do Curica, e tinha as guitarradas, né? Do Vieira e do Aldo Senna. E o Curica também fazia umas guitarradas, né? Fazia umas guitarradas, uma guitarrinha que ele tinha. Ele tem até hoje. E aí eu já vinha dessa coisa toda e sempre gostei dos ritmos daqui. Sempre curti mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer. E a minha bateria, ela tem aquela coisa de ser punch, de ser mais lado para o lado rock, mas que encaixou com os mestres, né? E depois veio essa maestrina, no caso do Dondonete, né? Que a musicalidade dela é altíssima, assim. Ela tem uma musicalidade perfeita, assim, porque, assim, dizer que ela entende das harmonias, aquela coisa toda, não, mas ela tem aquilo já é intrínseco, já é dela. Ela tem a música dentro dela. Ela não precisa do aprendizado com professores de alto nível, tal, mas ela já tem aquilo com ela. A musicalidade dela já é demais, assim, maravilhosa. Então, trabalhar com ela dentro desse universo que é a música paraense, para mim foi muito legal, porque eu já vim com aquelas ideias que eu tinha já travo, enfim, mestre guitarrada, enfim, várias outras coisas. E agora falemos de Massa Grossa, não é? Vocês estão aí com EP. Me conta. Exatamente. O Massa Grossa é curioso dizer, porque assim, o Massa Grossa sempre foi uma história de coletivo, desde o começo, né? Eu não participei diretamente da fundação do Massa Grossa, da história primeiro Massa Grossa. Assim. Porque o Massa Grossa era uma reunião de pessoas que o Pio Lobato e o Tiago Sá fizeram na época. Eles reuniram as bandas
para fazer no caso, era um CD, foi um CD nessa época. Eles se reuniram para fazer esse CD. Mas a ideia sempre foi de coletivo. Depois que acabou esse projeto, assim, dessa reunião de pessoas, veio, eu e Pio resolvemos fazer uma banda para pegar as pessoas que estavam fazendo composições e começar a tocar com eles. Aí tem o Felipe Cordeiro, que também participou dessa história, tem a Juliana Sinimbu, a Ana Clara, a Iva Roth, e a gente foi trabalhando essa história. Mas em 2011, e em 2010, na verdade, no final de 2010, eu comprei um violão para mim e resolvi começar a trabalhar esse lado de harmonia, melodia, trabalhar essas coisas, e foram composições já. Aí eu comecei a compor em 2011, e aí o Massa Grossa foi direcionado para grupo musical, já com Mico fazendo as composições, né? E aí tinha a parte também que o Pio tocava as guitarradas dele, e que a Ana Clara também fazia umas partes de umas músicas que ela fazia também. Ela tinha as letras do pai e tal, algumas coisas assim que ela fazia. E é isso. E aí a gente, em 2011, começamos a trabalhar esse Massa Grossa. Só que em 2012 veio o projeto da Dona Onete e a gente tem uma congelada, né, essa parte, né? E só retomou agora em 2020, no ano passado, 2020, já com uma nova formação musical, outras pessoas, mas eu e Pio a gente continuou tocando, né? E aí veio a Lei Aldir Blanc e tal, aí a gente também foi aprovado pela lei para gravar esse disco, e teve a participação da Juliana Sinimbu, fez a capa, né? Uma capa maravilhosa, ficou linda a capa. E a Ana Clara participou do disco, cantou a música Desprezo. Ana Lemos fez as outras três músicas, que é o Clima Junino, que é um shot bem charmoso. Aí tem outro bolero, um brega, na verdade, né? Que é Vida de Cão. E também tem um carimbó, chamado Olga, que é uma ativista cultural, assim, é uma mulher que gosta das coisas do Pará. E é isso, a gente fez esse disco, aí teve participação do Priamo Brandão, né? O Goreb está na percussão, Otávio Goreb, Marcelo Negrão, teclados, e o Rafa Augusto também fez o baixo também com a gente. É isso, e a gente está nessa onda. Tem a minha amiga Viviane Chaves, que está na produção executiva dessa história, e tem o Caio Luan, que está fazendo minha assessoria de imprensa, e a gente está aí divulgando, né, o disco, e agora o seu programa também, que a gente está aqui para divulgar também essa parte maravilhosa dessa. Esse trabalho de vocês estão em todas as plataformas digitais, não é? Isso, exato. Estão em todas as plataformas digitais, é só procurar. Está em YouTube, está no YouTube, YouTube Music, né? Está no Spotify, está no Deezer, enfim. Está em todas as plataformas, só procurar. Interessante vocês terem voltado no Massa Grossa justo no meio da pandemia, não é? Como é que foi isso? Pois é, o que é engraçado é que a intenção era gravar no começo do ano, né? Aí eu pensei, está na hora de começar a trabalhar com Massa Grossa. Só que quando foi em 2020, não fazia nem ideia que ia ser essa avalanche toda, né, que foi a pandemia. A gente começou a trabalhar as músicas para gravar. E eu entrei em março do ano de 2020 para gravar o Massa Grossa, né? Comecei a gravar as baterias e percussão. Mas aí veio a pandemia e cortou tudo, né? E aí eu não podia deixar esse negócio pela metade. Eu disse, pô, tem que continuar, tem que lançar, tem que trabalhar, porque até esperar a pandemia passar, a gente não ia fazer nada. Inclusive, foi um dos anos que mais teve produtividade para mim, porque como compositor, eu fiz várias músicas.
que era uma coisa que eu não teria tempo para fazer tanta música como eu fiz do ano passado para cá. Eu fiz bossa nova, eu fiz mais bregas, eu fiz mais shots. Eu tenho muitas músicas aqui que eu fiz composições na pandemia, que era uma coisa que eu tinha tempo bastante para fazer isso. Trabalhei tudo isso e as composições do Massa Grossa, essas que estão no PCP, elas são lá de trás, lá de 2011, 2012. São músicas já rebuscadas, mas eu tenho coisas novas aqui para lançar ainda, para fazer aí acontecer. Você tem algum projeto para colocar suas músicas que você criou nessa época de pandemia nas plataformas digitais? Ah, sim, sim, sim. Eu estou esperando exatamente essa história dos resultados dessas, né? Eu tenho que divulgar esse EP, eu tenho que fazer ele acontecer, eu tenho que divulgar ele ao vivo, né? No caso, por live, seja lá o que for, mas eu vou ter que tocar ao vivo, eles vão ter que acontecer. E as composições novas vai ser projeto, eu vou mandar projeto, tal, tem as produtoras aí que estão para escrever projetos, então eu vou entrar com elas em parceria e tal, para a gente começar a fazer os outros discos. E, na verdade, eu tenho uma capa já do outro disco, né, no caso, o OTP. O nome desse EP se chamará Vidas. Porque, na verdade, eu sempre tenho essa coisa da composição. Quando eu comecei a compor, eu pensei no momento que fosse, tipo, tem que ser diferenciado. Então, o que aconteceu quando eu comecei a compor? A minha composição é a seguinte, eu faço da seguinte forma. Eu escrevo a história de uma pessoa, né, uma pessoa fictícia. Eu invento uma história, eu falo sobre a vida daquela pessoa, escrevo um texto pequeno e tal sobre a vida daquela pessoa, o que ela passou ou o que ela está passando. E aí é um personagem, é uma pessoa que eu faço a história dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ti de Clima Junino, que é um shot. Se você ouvir o Clima Junino, você não vai perceber que dentro daquela letra é a história de um professor de artes. Ele é um professor de artes que promove uma feira de artes no colégio, no começo do ano, no mês de março. Assim, ele promove essa feira de artes e os alunos dele apresentam essa feira e tem uma turma dele que apresenta falando sobre a quadra junina, sobre as vestimentas, sobre a música e tudo mais. E aí o professor de arte fica empolgado com aquilo e começa a dançar e começa a curtir com os alunos e tal. E aí é que tem aquela parte, nesse clima de quadra junina, eu vou dançar. É exatamente isso, é uma história de um personagem que eu fiz a música para o personagem. Eu escrevi o texto do personagem, depois eu fiz a letra para ele, a letra e a música do personagem. Entendeu? E, por exemplo, Desprezo também tem uma história da mulher que dá o desprezo no homem, mas esse homem ele tem o mesmo relacionamento com a outra pessoa que é de Vida de Cão, que é a outra música, que é um bolero e um brega. Então, assim, estão ligadas as histórias. As histórias estão ligadas ali, nessas duas músicas. É a mesma pessoa que teve relacionamento com essas outras duas mulheres. E é isso. A gente vai brincando com essa história toda. São historinhas. Vovô, vamos voltar um pouquinho lá no Mestre das Guitarradas? Me conta essa história direitinho. Pois é, Elia, o Mestre da Guitarrada foi um projeto que surgiu depois do cravo, pós-cravo, assim. Um tempo depois, o Pio Lobato me convidou para tocar no Mestre da Guitarrada. E essas duas pessoas, o Lázaro Magalhães e o Pio Lobato, foram responsáveis praticamente pela guitarrada ter ressurgido no Pará, né? Tanto a guitarrada quanto o próprio carimbó com curica, né? Eu vi aqui que quando o Lázaro pegou a caneta para escrever sobre as guitarradas e tal, e fomentar essa história toda, o
Pio já tinha feito isso com o TCC dele de música, na época da Universidade Federal, que ele estudava lá e tal, e ele colocou isso muito bem, academicamente, assim. Fez o TCC dele falando sobre as guitarradas. E foi uma coisa de ter ressurgido esse ritmo de novo, né? Essa coisa toda da estética musical da guitarrada. E é isso, foi dos achados, assim, eu acho, da região norte, assim, ressurgir dessa história toda. E os dois são responsáveis, Lázaro Magalhães e Pio Lobato. Para encerrar nosso papo, nós temos o carimbó reconhecido, né, patrimônio material, e muito recentemente o nosso brega. Como é que tu te sente tendo participado de todo esse movimento? Eu me sinto um cara agraciado por tudo isso, né? Porque, assim, ter tido todo esse envolvimento histórico, assim, com isso tudo, por exemplo, se for analisar o Cravo e outras bandas da época que vieram lutando bastante para fazer alguma coisa acontecer no universo musical do Pará, e para chegar até onde chegou agora, é remanescente dessa época. A gente vinha trabalhando essas coisas todas, né? E exatamente com esse intuito, com essa coisa na cabeça de que musicalmente as coisas têm que funcionar. E ter participado dessa história toda, de lá de trás, para chegar agora, ter esse reconhecimento, para mim é super importante, musicalmente. Bom mundo é o que eu digo para vocês, vem para cá para o canal, que aqui sempre tem novidade, sempre tem música de qualidade, e músicos como o Vovô Batera. Obrigada, querido, pela tua participação. Sucesso! Eu agradeço, como querida, valeu muito, muito, muito obrigado, tá? Tchau. Até mais. Tchau. Na bateria, nosso querido vovô Trio Manari, do nosso grande calibre. Vamos lá, garoto!